Olá, meu nome é Emiliano João, eu sou natural do Ambo, da província do Ambo, né? Me encontro atualmente no Brasil, cursando o mestrado na Universidade Estadual de Campinas, né? A Unicamp. Eu sou formado, a minha área de formação é Teologia e Direito, e já há um tempo, né, que eu tenho pesquisado, me voltando sobretudo ao contexto angolano, né? A pesquisa a nível do mestrado, eu faço ela na história social, procurando entender o fenômeno do protestantismo, né, atrelado a questões políticas, protestantismo no espaço público, protestantismo atrelado ao nacionalismo, né, tudo isso no recorte cronológico, do recorte temporal no século XX, tá? Mas antes de eu começar aqui a abordar um pouquinho da temática que aqui me trouxe, eu queria primeiro expressar a minha satisfação, a minha alegria de poder estar aqui falar para vocês, juntamente com outros pesquisadores e pesquisadoras que têm feito grande contributo para pensar aquilo que é a nossa Angola, né? Então é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui e falar para vocês, tá? A temática em si que eu trouxe para vocês é intitulada Etindopotipua, Espíritos e a Guerra no Planalto Central Angolano, um estudo de caso a partir de Joana do Caxiungo. Essa pesquisa ela surge como um ensaio, né? Porque ela foi pensada dentro do curso ministrado pelo professor Omar Tomás Ribeiro e pelo professor Marcelo Melo, né? Em que das aulas decorreu a ideia de podermos pensar, trazer alguma luz da questão ou da temática dos espíritos no universo angolano. Isso porque esta aula ministrada por esses professores ela era sobre a temática de antropologia dos espíritos, né? Então, o meu trabalho vai se inserir nesses dois campos, entre o campo da história social e o campo da antropologia do intangível, ou seja, a antropologia da religião, tá? Mas primeiramente eu queria dizer que a gente não tem muitos trabalhos, né, com esse teor, com esse cunho, sobretudo trabalhos atualizados que abordam sobre a questão dos espíritos em Angola, sobretudo pensando no universo angolano. Mas a gente tem vários trabalhos realizados em outros lugares, então a gente fará um diálogo de certa forma com esses outros trabalhos, sobretudo no universo moçambicano, que é fértil, né, sobre a questão da temática dos espíritos. Temos Christian Jaffray, temos o Peter Fry, temos a Alcina Onguanha, temos a Xiziane. Todos esses trabalhos serão cruciais para a gente trabalhar também a nossa temática. No campo angolano a gente dialogará com Oscar Ribas, a gente dialogará com Pepe Tela e vários outros autores. Mas antes de eu começar aqui a expor para vocês, eu queria também falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. A gente percorrerá, dentro daquela temática que eu falei da antropologia, da metodologia utilizada na antropologia do intangível, né, a fim da gente começar a compreender alguns pontos importantes, né, a entender de que maneira, aliás, primeira coisa, entender qual é o papel que os espíritos desempenham, né, desempenharam e desempenham no contexto atual angolano, entender qual é como eles se movimentam e se operacionalizam dentro desse contexto, né? E entender como as suas ações acabam incidindo em aspectos ditos como abstrato, como política, conflitos sociais, guerra, etc. Bom, dito isso, apresentando a metodologia que percorreremos, gostaria de demonstrar aqui o contexto na qual a gente trabalhará, né? O universo que nós trabalharemos. E esse universo é o Planalto Central, tá? A gente trabalhará abordando sobretudo essa localidade. Por que nós estamos dizendo isso, né? Porque abordando o Planalto Central significa que a gente está a lidar com o povo ovimbundo.
E trabalhar com o povo ovimbundo, várias literaturas já o demonstram, nós sabemos que nós estamos a demarcar aqui um universo onde há a existência de realidades misturadas, né? Onde durante muito tempo, quer no tempo colonial quanto atualmente, vislumbramos um lugar de disputas, né? De vários tipos de disputas, jogos de poder, jogos sociais, jogos religiosos, né? Essas disputas de poder, elas acabam acompanhando esse universo, fazendo com que seja um universo rico de ser analisado, né? De certa forma, é um povo que acaba, de certa forma, fazendo aquele dito jogo nas sombras, né? Que o professor Nascimento aborda no seu livro, né? Então, trabalharmos isso é importante porque, como nós dissemos, o nosso texto trabalha com uma figura, né, ficcional, que é a Joana de Caxiungo. E essa figura, ela se encontra nesta região, né? Caxiungo, nós sabemos que é uma região que se encontra na província do Ambo, né? No Planalto Central. E isso nós queremos tentar para trazer esse universo para podermos compreender quem é esta Joana de Caxiungo e como ela se enquadra dentro dessas disputas, dentro desses jogos de poder, dentro desses jogos nas sombras, né? Que nós aqui estamos a destacar. Então eu vou passar a leitura para podermos compreender aqui. Quem é Joana de Caxiungo? É uma senhora nascida na localidade de Caxiungo, município do Ambo, no Planalto Central de Angola. Este município tem como sede Vila de Bela Vista, fundada a 14 de abril de 1913, por José Duarte Teixeira, mais conhecido na altura por Caiei. A área é tradicionalmente ocupada por dois grupos etnolinguísticos, né? Que é Ovimbundo e Ganguela. Os Ovimbundos são a maioria e ocupam a maior parte do território do município, e os Ganguelas ocupam a parte sul do município, concretamente no território da comuna da Tinhama. Vale a pena aqui falarmos um pouco dos Ovimbundos e sua religiosidade. Pelo que nós sabemos, né, quer na historiografia quanto na antropologia, estudos etnólogos, né, os Ovimbundos integram um grupo étnico dos Bantu. Estes se encontram majoritariamente na África subsaariana, localizados geograficamente no Planalto Central e Sul de Angola. Os Ovimbundos se configuram como um dos maiores grupos étnicos do país. Sua língua, o Umbundo, é a mais falada de Angola, né? Os povos Ovimbundos são perpassados por uma série de princípios linguísticos e culturais comuns aos povos Bantu, mas seu mosaico cultural e linguístico é distinto e diversificado, conferindo-lhes singularidade. Ao traçar, por exemplo, quem são estes povos e alguns de seus elementos culturais, religiosos e linguísticos essenciais, afirma que a vida dos Ovimbundos é essencialmente permeada pela relação. O princípio relacional é responsável por intermediar o contato entre todos os seres pessoais que habitam no mundo dos vivos. Esses seres impessoais que habitam o mundo invisível dos antepassados e dos espíritos. Esta concepção da vida caracteriza o povo africano no geral, e os Bantu e os Ovimbundos em particular não fogem à regra. Viver para eles é relacionar-se e poder estabelecer ligados existenciais com todo e tudo. Dentro disso enquadra-se inclusive os espíritos. Apresentar este quadro para daí compreendermos a indispensabilidade de se interpretar este sistema simbólico e cultural, que são, ao mesmo tempo, religioso, registrado no subconsciente do sujeito ovimbundo, por outro lado, para melhor compreendermos os africanos como um todo, sua religiosidade perpassada por seus monoteísmos, na qual a divindade se encontra distante da humanidade, mas ao mesmo tempo se torna presente, ou seja, um monoteísmo transcendente e imanente por suas crenças de antepassados, que são espíritos intermediários entre a humanidade e a divindade. Por que nós estamos a trazer todo esse relato, né? Nós estamos a trazer esse relato para a gente compreender que os espíritos sempre estiveram aí presentes, quer antes da presença colonial, quanto posteriormente à sua presença, fazendo com que os espíritos coabitem e relacionem-se, tanto com os novos, se queremos chamar assim, novos espíritos, né, que são decorrentes do cristianismo, quanto com os antigos, os anteriores,
que são decorrentes da religiosidade tradicional africana, né? Então, voltando, indo precisamente novamente para o nosso texto, né? Apresentamos esse quadro sociocultural, sendo tal cultura permeada pelo mundo do intangível, porque Joana, nossa interlocutora, se reconhece como pertencente ao grupo etnolinguístico dos Ovimbundu. E mesmo sem ela nada saber da religiosidade tradicional africana, é permeada por esta premissa. Nascida ao 21 de janeiro de 51, sobre a paisagem do pesado regime colonial, filha de mãe angolana com pai desconhecido, mais um daqueles casos, né, gestado do relacionamento violento, estupros dos patrões às suas serviçais, né? Esse pai é desconhecido, mas sabe-se que a sua nacionalidade é portuguesa, né? Surge essa figura desse relacionamento de sua mãe e seu pai, surge essa figura chamada Joana de Caxiungo. Sobre o seu nascimento e infância, ela nos relata da seguinte forma: nasci na década de 50, nasci numa família aparentemente desestruturada, já que minha mãe me trouxe ao mundo fruto de um relacionamento casual que teve com o filho de um dos seus patrões portugueses. Ela era criada sem casa fixa. Então cresci com minha avó, onde lhe ajudava com os trabalhos da lavra. A vida na época era boa porque tinha os brancos, porém, pensar sobre aquela época traz dupla sensação, já que é ao mesmo tempo desagradável. Isso porque com 8, 10 anos já tinha que trabalhar forçadamente na recolha de britas, né, pedras, para a construção de estrada. Não éramos pagos, éramos obrigados pelo Estado colonial e controlados pelos policiais do governo ultramarino, que são os cipaios. Até que, aos 10 anos, fui achada na lavra com minha avó pelos missionários católicos, que propuseram a minha avó me levarem para um seminário, onde me ensinaram a ler, a escrever, a costurar e diversos outros trabalhos. Fiquei por lá até 10, 11 anos, fiquei por lá dos 10, 11 anos aos 17, 18 anos, onde saí para lecionar numa instituição do Ambo capital. O que entendemos desse relato, né, é a dupla sensação do fardo ou do regime colonial que causou nesses sujeitos indígenas, a fazer com que criasse essa sensação de ser o colonialismo uma boa coisa, no sentido de implementar no sistema de saúde, no sistema de educação e por aí vai, mas ao mesmo tempo ela diz que ao mesmo tempo era uma coisa ruim, por causa do trabalho forçado que os indígenas estavam submetidos, né? Ela com 8, 10 anos ela já fazia esse tipo de trabalhos pesados para construções, né? Nós sabemos muito bem para que serviam as britas e tal, construções de estradas, caminho de ferro, por aí vai, né? Então, o que nós estamos dizendo temos essa figura, né, dessa região, então, e a sua história encontra-se cruzando-se com a história angolana, com o processo do fardo colonial, e ao mesmo tempo cruzando-se com a história angolana com o processo de guerra civil. Por quê? Porque após a sua formação, né, nessa instituição católica, surge um outro fenômeno, né? Sendo esse fenômeno o processo de independência e o processo de guerra civil na qual Angola se encontrou imersa, né? E é este processo na qual vai surgir um elemento importante que nós estamos aqui a trabalhar com vocês, que é a questão dos espíritos. Isso por quê? Porque por mais que ela tenha uma educação cristã, né, a gente procurou entender se durante esse processo ela já tinha ouvido falar do cristianismo antes dela entrar nessa instituição católica. E ela nos relatava o seguinte: nunca aprendi tudo no seminário, onde conheci Cristo, todas as doutrinas do cristianismo e igualmente me batizei. Inclusive, ao terminar minha formação na missão, me foi oferecido a possibilidade de me tornar madre. No entanto, a proposta foi recusada pela minha avó, que na altura era minha responsável e temia nunca mais me ver. Então nós vemos que ela aprendeu todo o seu processo de cristianismo, todo o seu processo de religiosidade, de crença dentro do cristianismo. É uma pessoa, é uma figura que nunca
havia uma relação com nenhum outro tipo de religiosidade. Tudo bem que dentro da academia tem aquela relutância em entender religiosidade africana ou crenças africanas, todos esses debates, mas o fato é que ela nos afirma que nunca teve uma outra interação dita ou de cunho religioso que não fosse com o cristianismo. E é aí onde ela aprendeu a se relacionar com o divino. Conversando, e a gente indagou, né? Mas nunca mesmo ouviste falar de uma religiosidade, né? Uma crença cristã? E ela nos respondia: religiosidade cristã, a religiosidade africana, o que é isso? E ela perguntava: e sobre o Deus cristão, sobre o Deus tradicional? Ela falava de novo: Deus tradicional? Como então, afinal, é mais isso? Não sei isso. Nem nunca vi ou ouvi de minha avó sobre isso. Eu não me lembro. Atrelamos essa pergunta e perguntamos, né? Então, o que podes nos falar sobre a questão do dom de cura que tiveste na tua infância, na tua juventude? E ela dizia: ele começou em meio à guerra, quando estava na mata. Comecei a ter visões, quer dormindo ou não. Quando dormindo, vinha em forma de sonho, e tudo que sonhava acontecia. Aí tudo que sonhava avisava, primeiro para o meu marido, depois para a comunidade, que vai nos avisando para podermos fugir de um possível ataque. A maioria dos sonhos era nos avisando para deixar o local que estavam e irmos noutro local, caso contrário morreríamos. Assim mesmo que saíamos do local, o sonho se concretizava. O local era invadido e uma matança era feita. Começou assim, pouco a pouco. As visões viam, paragens, as visões iam. Você escuta mesmo uma coisa te falando no ouvido. Isso não podes fazer, faça isso, faça aquilo. Então, conforme podemos ver aqui, esse relato é grande, né, que nós temos dele. Nós devemos ver nesse sentido algo importante, né? Que vários autores já nos diziam, né? Os espíritos, eles se encontram sobretudo para a manutenção da harmonia e da vida. E é interessante compreendermos que a sua manifestação com os espíritos dá-se mediante a guerra e dá-se como forma de proteção da vida daqueles que se encontravam no entre-lugar, proteção da vida daqueles que se encontravam no não-lugar, né? Proteção da vida daqueles que não se encontravam nem de um lado nem de outro dessa guerra que nós sabemos que a Angola desde 75 se encontra em guerra, né? Proteção da vida desses sujeitos, né? E isso é importante nós compreendermos. Outra coisa é compreendermos, né, que o espírito ele meio que perpassa as questões de colonização, de guerra civil, né? Como nós vimos com essa nossa interlocutora, os espíritos deixam de se manifestar posteriormente ao término da guerra civil. Então isso é algo interessante. É uma manifestação do espírito a fim de proteção da vida que começa primeiro no contexto de guerra civil e termina logo ao término da própria guerra civil, né? Essa história ela se assemelha muito, por exemplo, com o livro de Ngoma Yetu, o Curandeiro e o Novo Testamento, né? Que demonstra que os espíritos estão muito para além da religiosidade cristã ou tradicional africana. De qualquer forma, ele tem uma preocupação em última instância. E essa preocupação é com a vida. Ele supera ainda a lógica da tensão entre tradição e modernidade, né? Um outro fato que nós podemos ver ainda é entender que aquele conceito de força vital que nós sabemos que quando nós trabalhamos com as religiosidades africanas se encontra presente. O que é essa força vital? A questão da totalidade da vida. Essa é a preocupação dos espíritos, né? Sobre a guerra, a Joana de Caxiungo, ela constantemente nos relatava desse não lugar que os sujeitos que a priori não se encontravam nem no lado do UNITA, nem no lado do MPLA ou qualquer um dos movimentos,
eles acabam a lidar com essa tensão de se encontrar nesse lugar abissal, né? Nesse lugar subterrâneo, nesse não lugar, e a partir daí que o Espírito acabava se manifestando, dando segurança, dando proteção, né? E várias vezes dando alimentação, né? Porque quando ela realizava, por exemplo, alguma experiência de cura, as pessoas que se curavam, obviamente, acabavam confeccionando uma ou outra coisa, né? Então, são essas questões que nós gostaríamos de poder compreender isso, poder compreender os espíritos enquanto mediadores da vida em meio a um contexto de luta pela sobrevivência da mesma. E por que isso é importante para nós nos dias atuais, na Angola atual? É importante por causa de algo que nós temos pensado. A Angola atual, sobretudo o pós-guerra, a gente sabe que nós temos muitos problemas, né? Na política, na vida social e na cultura também. E talvez nós temos tudo isso porque a gente não acabou fazendo o processo de reconciliação com os espíritos, né? O que é esse processo de reconciliação dos espíritos? Nós estamos dizendo que essa nossa fala, ela é mais ou menos um ensaio, né? Isso significa que Angola, ela carece de algo que muitos defendem, que se chama o Comba, né? O que é o Comba, né? Seria um processo de reconciliação nacional. Reconciliação nacional com a nossa tradição, com a nossa cultura. Nós sabemos que o pós-guerra foi no sentido de tapar e seguir a vida. Mas nós sabemos que houve vários sangue derramado, né? E que num país em que abunda a religiosidade e os espíritos, não é assim que devem ser resolvidas as coisas, né? E ainda nós estamos muito entranhados dentro da nossa mentalidade que espíritos são coisas tradicionais, são coisas, e tradicional estamos a falar, são coisas passadas, arcaicas. Mas nós sabemos que mesmo essas questões dos espíritos, mesmo essas questões da religiosidade, elas perpassam todo o nosso fazer, nosso ser enquanto sociedade, né? Então deveria ter sido levado em conta essas formulações para podermos trabalhar as construções legais, as construções políticas, as construções sociais, tudo isso. E aqui eu queria só trazer aqui uma fala de um dos nossos interlocutores que nós também trabalhamos, que diz o seguinte: nosso país é governado por velhos que têm a mão machada no sangue. Tu proclamas uma independência onde mataste pessoas. Vai ao 27 de maio, matas as pessoas. 1987 Constituinte, mataste. 1993 os Bakongo, mataste. 2016 os Ovimundo no Monte Sume, de novo mataste. Porras, nós estamos a ser governados por gente criminosas, com mãos machadas de sangue, mano. O que está em causa para a liberdade deste país, para este país dar um passo para a frente e ter a verdadeira paz e de desenvolvimento efetivo, é o perdão, que só pode ser viável por meio da instituição de um Comba. Afinal, já dizia Desmond Tutu da África do Sul, então presidente da Reconciliação e Verdade, né? Sem perdão não há futuro. Assim como projetar qualquer futuro para este país sem um Comba, né? Então, isso é apenas um ensaio, traçar alguns projetos por onde a gente poderia passar, se nós queremos falar de Angola e pensar Angola futura. E pensar Angola futura é pensar sobre reconciliar-se conosco mesmo, reconciliar-se com a nossa cultura, reconciliar-se com a nossa religiosidade, reconciliar-se com os espíritos, né? Em forma de conclusão, queria concluir esse ensaio da seguinte forma. No esteio do que estamos vindo articular linha acima, às vezes somos falsamente levados a concluir que o universo africano de forma geral e o angolano em particular é absolutamente diferente dos demais centros do universo, sobretudo no que tange aos espíritos. É o que, por exemplo, vai nos dizer Robin Horton em Africa Traditional Pro and Western Science, né? Que o pensamento tradicional africano baseia a sua experiência da realidade em elementos espirituais e pessoais, em contraste com a ciência ocidental que assenta em elementos impessoais, objetivos e experimentais. No entanto, por maior ênfase que queiramos atribuir às particularidades do universo africano de forma geral ou angolano em particular, precisamos compreender que esta forma de análise de campo é cheia de riscos e não corresponde mais aos estudos atuais
que tencionam circunscrever o universo africano na rota da reafricanização do mundo. Lendo Pós-Guerra, Uma História da Europa, desde 1944, da Judith Tony, vulnerabilidades compartilhadas de grupos corporados e espiritual funcionalismo entre os Samaka do Suriname, de Rogério Bright Pires, Um Lugar para os Espíritos, Sentido do Movimento, desde um povoado haitiano, do Rodrigo Bulamá. Todos esses textos, ou mesmo o texto do professor Omar Tomás, né, que trabalha sobre espíritos, história e colonialismo na Guiana, podem nos fazer chegar à conclusão de que a suposta premissa de exclusividade do universo africano não é verdadeira. Ela apenas serve para legitimar a visão essencializada, pejorativa e primitiva que o Ocidente tem em relação ao universo africano. De igual modo, não é produtivo para nós restringir a temática dos espíritos apenas às religiosidades tradicionais africanas, pois, conforme estamos argumentando, neste universo, primeiro, tudo é africano, e segundo, o intangível acaba por transcender as categorias e as fronteiras ontológicas a ele impostas. É o caso, por exemplo, de Mariana Ngomayeto, né? Ou mesmo da nossa personagem aqui que trazemos para você. Que não há nenhuma contradição nem antagonismo ao se declarar enquanto cristã e ao mesmo tempo curandeira. Ou mesmo o caso da nossa personagem que, mesmo sendo africana, relacionou-se de forma íntima com o espírito. Ambas identificam-se como cristãs, mas apenas uma como curandeira, apesar de ambas realizar o mesmo tipo de trabalho, a revitalização da vida. Em vista de todo exposto e levando em conta os nossos interlocutores, somos levados a afirmar nesta nota conclusiva do nosso ensaio que no universo angolano o mundo do intangível encontra-se mais tangível do que nunca. Assim, é preciso olhar a solução política de Angola, debatida na atualidade, fora daquele padrão que já existe há mais de 45 anos, com filosofias ocidentais, aristotélicas, as suas concepções de estados, os contratualistas e por aí vai, e trabalhar mais sobre a figura dos espíritos dentro desse processo de ser estado ou nação. Olhá-la com o prisma da espiritualidade africana, onde os espíritos, mundo intangível, funcionam ao mesmo tempo como categorias analíticas. Eu fico por aqui, agradeço a todos que estão aí comigo até agora e até a próxima.